A reflexão de nosso café de hoje é com a preocupação de saber que quase 80% das famílias têm algum tipo de dívida. A educação financeira passou a ser um tema muito explorado nos últimos anos, entretanto, sem muito resultado prático diante do crescente nível de endividamento das famílias brasileiras. Tema que pesquiso há muitos anos, como observarão pela resenha que hoje apresento. Bom café! Nas últimas décadas, a quantidade de famílias endividadas tem aumentado de forma preocupante e os números indicam que estamos em patamares nunca assistidos, ou seja, a casa dos 80%. A primeira justificativa é ainda o reflexo da pandemia, pois houve a necessidade de endividamento para manter a subsistência básica, lembrando a inatividade de muitos setores da economia. Com a volta do mercado e o desabastecimento, a demanda forçou os preços subirem, alta da inflação e consequente elevação das taxas de juros, encarecendo ainda mais as dívidas. Há 10 anos já observávamos o avanço do endividamento, que saltou à época para patamares próximos dos 50%, e assim registrando os recordes sucessivos, conforme resenha de entrevistas que concedi e ora reproduzo. Agora, um questionamento: quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem e acabam colocando suas vidas financeiras ou sua gestão financeira em confusão, em risco? Olha, as pessoas ainda estão comprando muito por impulso. O impulso ainda é uma variável importante na decisão da compra e outras avaliações deviam ser feitas, principalmente o orçamento doméstico. As promoções têm atraído muito e induzem o consumidor a realizar compras que às vezes nem tem real necessidade daquele produto. Então o orçamento deveria ser bem mais planejado para o nível de endividamento não crescer tanto. E os números têm mostrado que o nível de endividamento no país está crescendo exageradamente. E esse nível de endividamento, Francisco, é devido, em muitos casos, a essas compras impulsivas, né? Exatamente. E os dados do Banco Central, só com relação às dívidas bancárias do sistema financeiro, informam que 44% das famílias brasileiras estão endividadas, né? 44%. E se for colocar numa população economicamente ativa, esse número pode ser maior. Nossa, cresce mesmo. A Ordem dos Economistas do Brasil, ela avançou nessa pesquisa e ela adicionou aí as dívidas do comércio e do serviço. Aí esse percentual sobe para 57%. E parabéns por estar discutindo esse assunto da educação financeira, que eu entendo ser muito importante, porque uma grande parcela da sociedade está endividada. Segundo os últimos números da Ordem dos Economistas do Brasil, 60% está endividado. E essa dívida ela cresceu nos últimos tempos devido ao aumento de oferta de crédito. E quando a oferta é grande, a possibilidade das pessoas é ir às compras, e essas pessoas vão às compras às vezes sem muito conhecimento de como agir quando tem essa opção, compro à vista ou compro a prazo, né? Na verdade, o que ela tem realizado é a compra de acordo com o tamanho do seu bolso. E nós temos visto que as empresas têm utilizado essa fragilidade do consumidor e têm ofertado produtos com uma facilidade muito grande de crédito, sem juros, que na verdade isso o consumidor precisa tomar cuidado, se não existe juros, na verdade, ou se esse juro já está embutido no preço final. Eu converso agora com o economista Francisco Prisco Neto, que é especialista em finanças e também muito atento a questões de orçamento familiar. O que você vem percebendo? Qual o principal problema nas finanças familiares aqui no país? Obrigado, Luciane, por dar essa oportunidade da gente conversar um pouquinho a respeito desse tema. É um tema que tem nos preocupado já há algum tempo, tendo em vista que as famílias estão cada vez mais endividadas.
apesar dos últimos números terem demonstrado um recuo nesse nível de endividamento, ainda anda por volta de 60%, de acordo com os números da Confederação Nacional de Comércio. O Banco Central tem uma outra medição que anda por volta de 46%, a metodologia é diferente, não inclui os débitos com o cartão de crédito, mas é uma preocupação porque as pessoas estão ficando cada vez mais em situação difícil. E aí a gente tem tentado, por intermédio de palestras, programas, dar uma demonstração de que é possível sair dessa situação difícil com um pouquinho de planejamento, um pouquinho de estudo, um pouquinho de entendimento de como funciona esse mercado. O nível de endividamento é muito grande. Hoje quase 60% das famílias estão endividadas. Então mesmo com essa redução da taxa de juros que ocorreu, um pouco que sobra para as famílias, ou elas pagam dívidas, ou elas tentam fazer pequenos consumos. Então está difícil essa retomada do emprego. Eu acho que vai demorar um pouquinho para esse reflexo chamar mais gente para trabalhar. O número de cidadãos endividados no Brasil deve encerrar 2023 em uma nova máxima histórica, conforme a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, pois o montante, que permaneceu estável na passagem de março para abril em 78,3%, mas ainda acima de abril de 2022, que estava a 77,7%, está com uma tendência de alta. Mas além das dívidas excessivas levarem a uma redução do padrão de consumo e perda de patrimônio, há outras interferências, como observa a psicóloga Valéria Meirelles da Serasa, especialista em psicologia do dinheiro. As dívidas trazem impacto para a vida social e o relacionamento com os familiares. A pesquisa da Serasa aponta impactos como demonstra o quadro. Infelizmente, a estrutura política e econômica de nosso país produz déficit público ano a ano em detrimento da sociedade que paga elevado preço e parece já anestesiada com a situação. Triste povo brasileiro. Parodiando o líder da oposição canadense, o conservador Pierre Poilievre, sobre endividamento, os gastos excessivos do Estado produzem déficits. Os déficits produzem inflação. A inflação produz juros altos. E os juros altos produzem inadimplência. Mas a questão da dívida pública é assunto para outro café.